assunto que nós escolhemos falar hoje é sobre comparecimento de pacientes. Como que você pode fazer para aumentar o comparecimento, né, do seu paciente no seu consultório ou na sua clínica? Falando em comparecimento de pacientes, né, gente? Quem não gostaria de ter 100% dos pacientes, né, agendados comparecendo ao seu consultório? Nossa, bom, parece bom, né? A verdade é que imprevistos acontecem. Então é comum o teu paciente marcar uma consulta e por algum motivo ele não comparecer no dia, na hora agendados, tá? Existem coisas que a gente pode fazer para reduzir essa desmarcação e muitas vezes, né, esse não comparecimento, porque muitas vezes o paciente nem liga para desmarcar, né? Ele simplesmente não aparece. Então, existe sim formas que a gente tem de aumentar o comparecimento desse paciente e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por mais que você siga um roteiro, uma orientação que eu vou te passar, dicas, né, que eu vou te passar aqui hoje, eventualmente você vai ter pacientes que vão faltar, que vão desmarcar de última hora, simplesmente porque, como eu comecei a live dizendo, né, imprevistos acontecem. Você vai ter ali pacientes com vidas reais, que têm trabalho, têm filhos, têm outros compromissos que podem dar ali algum nó e o paciente não conseguir estar comparecendo ao teu consultório. Isso vai acontecer. O nosso objetivo é reduzir esse nível de pacientes faltosos. Então, o objetivo com as estratégias que eu vou sinalizar aqui para vocês hoje não é reduzir a zero. Isso é ilusório, tá? É reduzir o que hoje você tem aí de desmarcações ou de não comparecimentos. E é importante, né, que a gente tenha noção de quais são os nossos dados. Então, você que tá aí, qual que é a tua taxa de não comparecimento, de falta? Quantos pacientes por semana você atende? Desses, quantos que não comparecem? É importante a gente ter também esse número, essa realidade, para a gente pensar em melhorias. E aí a gente conseguir vendo que, opa, implementei tal coisa e eu tô vendo uma repercussão real no meu negócio. Tô vendo que os meus números estão melhores. Apesar do médico não ser fã de números, os números nos ajudam a nos guiar, né? Se as coisas estão melhorando, piorando, se elas estão estáveis. Tudo no nosso consultório a gente vai ter como termômetro melhorias e algumas vezes, né, pioras. E isso é relativo a alguma coisa. Por isso a gente tem que ter noção do nosso normal, do nosso basal, ok? Então bora lá. Hoje eu acho que é muito claro, né, que quando o paciente marca uma consulta, a gente precisa lembrar esse paciente dessa consulta marcada, né? Então, falar de confirmação de consulta parece até muito óbvio. Ah, Clara, isso é uma estratégia? Sim, a confirmação da consulta é um momento muito importante, porque a ideia é a seguinte, gente. Quanto mais você conseguir envolver, lembra disso, tá? E aí você vai conseguir identificar na tua realidade situações que você pode criar para envolver mais o seu paciente, o seu futuro paciente, né, se for um paciente de primeira vez, desde o momento que ele agenda a consulta até o dia efetivo do comparecimento dele. Quanto mais envolvido ele tiver com o teu consultório, com a tua equipe, com esse relacionamento que você constrói com seus pacientes, maiores vão ser as chances desse paciente comparecer. Então fica com isso na cabeça. Comparecimento de consulta, se você quer melhorar, aumentar, você vai precisar trabalhar envolvimento dos seus pacientes. Então, a confirmação é o mínimo hoje que a gente pode fazer. Então, como que a gente orienta, né? Que pelo menos, geralmente os colegas gostam de fazer na véspera. A gente indica que você faça com 48 horas de antecedência. Você não, né? A sua equipe. Por que 48 horas? 48 horas é um tempo razoável para caso o paciente sinalize que não vai poder comparecer, para que a tua equipe consiga realocar algum paciente,
trazer algum paciente que estava numa lista de espera, um paciente que estava com um agendamento mais para frente, que queria antecipar. Então, a tua equipe, ela consegue ter essa flexibilidade de tentar reduzir esses horários que vão ficar vagos. Então, 48 horas pra gente, pros alunos do Descomplique, a gente já percebeu que é um número chave. 24 horas você fica muito ali na véspera. Até para você conseguir que um outro paciente ocupe aquele lugar, é mais difícil, porque se o paciente trabalha, ele tem que ver com o trabalho, se ele pode se ausentar naquele horário, e aí de repente ele já saiu do trabalho. Então, confirmação de consulta até 48 horas antes, tá? Lembrem disso, é a dica número 1, tá? Outra coisa interessante que vocês podem fazer, lembra que eu disse que quanto mais envolvido o seu paciente estiver, maiores são as chances dele comparecer? Então, e a gente estava dizendo essa questão do envolvimento, né, gente? A gente fala aqui algumas vezes de uma coisa chamada gatilho mental. Volta e meia eu cito aqui gatilhos mentais para vocês, explico o que são gatilhos mentais. E se você nunca ouviu esse termo, o que significa um gatilho mental, né? É uma tomada de ação que a gente tem irracional, tá? Ela não passa pela nossa razão, que ela é despertada, ela é disparada, o gatilho para essa reação inconsciente nossa é algo que acontece. Então pode ser algo da nossa comunicação, alguma informação que a gente recebe que dispara esse gatilho e aí de uma forma inconsciente a gente reage. Então existe uma série de gatilhos. Por exemplo, existe o gatilho mental da história. Se eu começar aqui a contar uma história para vocês sobre um assunto que eu queira exemplificar, que eu queira usar, né, tipo uma parábola, alguma coisa, uma história de vida pessoal dos meus alunos, alguma coisa, a tendência, por exemplo, é que vocês se mantenham mais atentos. A história, ela tende a prender a nossa atenção. Isso não é consciente, é inconscientemente. Então esse é um exemplo de gatilho mental da história. Quando a gente quer prender a atenção de alguém, a gente, deixa eu usar como recurso de uma história, que a tendência é essa pessoa prestar mais atenção. Tem o gatilho mental da comparação. A gente, quando, por exemplo, fala de preço, isso é muito interessante em negociação de serviços, produtos, enfim. Se você começar por um preço mais alto e depois for depois for para o preço mais baixo, a tendência é que o caro pareça ainda mais caro e o barato soe como mais barato ainda. Isso é um gatilho mental de contraste. Você não para refletir isso. Isso simplesmente é disparado inconscientemente no seu cérebro. Então tem vários gatilhos mentais que a gente realmente é colocado, né? É submetido no dia a dia, utiliza no dia a dia e tá tudo bem, tá? Não é nada errado em usar, não. Mas por que eu tô falando isso? Existe um gatilho mental que ele é o gatilho do pertencimento. Quando a gente sente que pertence a algo, nós naturalmente, inconscientemente, nos envolvemos ainda mais com aquele algo. Então, por isso que eu falei com você sobre envolvimento. Porque quanto mais você consegue envolver esse seu futuro paciente, né, que agendou uma consulta, maior é a chance dele se sentir pertencendo ali, né, àquela estrutura que você tem para oferecer a ele e, naturalmente, comparecendo a isso. Então, como que você pode, no momento de confirmação de consulta, ou assim, o paciente marcou consulta, como que você pode começar a envolver esse paciente? Eu vou te falar de duas formas aqui na live que você pode já colocar em ação no seu consultório. Primeira coisa, sabe aquele formulário que a gente fala de pesquisa de satisfação de pacientes, que eu oriento o ensino que vocês façam pelo Google, que é gratuito, é super simples de fazer, tem tutorial aqui no Instagram ensinando a fazer esse formulário de pesquisa? Então, você pode fazer formulário de qualquer coisa. A gente fala, né, do pesquisa de satisfação para você conseguir ir melhorando os seus serviços, ok? Mas você também pode fazer uma pesquisa de perfil de paciente.
Então, por exemplo, o paciente marcou uma consulta. Na marcação da consulta, já pode ser sinalizado para ele que vai ser enviado um formulário, que vocês gostariam que ele preenchesse esse formulário, que vai demorar 1 minutinho, 2. É importante para vocês como equipe conhecerem, né, um pouquinho mais sobre ele, e por isso, né, que vocês pedem que ele preencha esse formulário. E é uma coisa super simples de fazer, como eu falei, é gratuita. E você vai perguntar, cara, o que eu vou perguntar nesse formulário? Muito mais importante do que perguntar é criar esse formulário, porque o objetivo, de fato, não é nem saber as respostas desse formulário, né? É você ter esse gatilho mental ali do pertencimento disparado nesse paciente. Então, no fundo, não importa o que você vai perguntar. É claro que eu recomendo que você pergunte coisas relacionadas aí à sua especialidade. Por exemplo, o meu de dermato eu pergunto quando foi a última vez que o paciente foi examinado por um médico dermatologista, se ele já teve os sinais dele acompanhados em algum momento, se ele tem alguma alergia, se ele fuma. São informações importantes para a dermatologia. Então, são essas informações que eu coloco no meu formulário, por exemplo. Mas você pode colocar qualquer coisa. Só recomendo que você não faça um formulário com 30 perguntas, 40, não tem necessidade. A ideia não é essa, não é interrogar o paciente. É simplesmente já envolver o paciente na tua estrutura, tá? Então, esse formulário ele pode ser enviado no momento do agendamento da consulta. Então, o paciente agendou a consulta pelo telefone, pelo zap, por onde quer que tenha sido, sua equipe já sinaliza para ela: oi fulano, então, a gente envia para paciente de primeira vez um formulário para a gente conhecer um pouco melhor seu perfil, as suas necessidades. Eu vou estar te mandando o link, eu vou pedir que você dê uma atenção a esse preenchimento. Não vai levar mais que 2 minutos, tá? Obrigada, ok. Isso abre precedente para o teu funcionário, lá quando o paciente for confirmar a consulta, perguntar a ele: oi fulano, lembra do formulário? Você conseguiu preencher? Ah, que bom então, ótimo. Ah, não conseguiu? Poxa, então dá uma atençãozinha, é super importante. Para um segundinho depois que a gente terminar essa ligação para você estar, respondendo essa pesquisa de perfil que a gente criou. Então, com isso você vai estar envolvendo mais o seu paciente, ok? Então, essa foi a dica 2. Terceira coisa que você pode fazer também para envolver esse paciente. A gente recomenda no Descomplique que você tenha alguma forma, de se relacionar com os seus pacientes sem necessariamente que seja pela rede social. Então, como que você pode se relacionar com os seus pacientes? Você pode ter uma lista de transmissão do WhatsApp, por exemplo. A gente não recomenda muito essa lista de transmissão do WhatsApp, porque você pode ter 500 pacientes na sua lista de transmissão, tá? Aí você vai, envia, dispara uma mensagem que todo mundo recebe. Eu não sei se você sabe, mas só recebem as suas mensagens os pacientes, as pessoas que tiverem na sua lista de transmissão e que tiverem o seu número de celular, da sua clínica, no caso, salvos no celular dela. Então, se a pessoa não tem o número da sua clínica salvo no celular, ela não vai receber a tua mensagem pela lista de transmissão. É como que fosse uma proteção do WhatsApp para disparos de muitas mensagens, É como se fosse um spam. Então, a pessoa não recebe. Então, não adianta você ter uma lista de transmissão com centenas e centenas de pacientes se seus pacientes não vão receber uma comunicação que você faça. Então, você pode se relacionar, ok, através da lista, se assim você quiser, sabendo desse empecilho, por e-mail. Você pode criar um grupo no Telegram. Grupo no Telegram é muito bacana porque você consegue colocar áudio. Você consegue fazer vídeos maiores do que aquele 1 minutinho e pouco do WhatsApp. Então, Telegram é uma ótima. Então, no momento que o paciente agenda uma consulta, se você tem algum desses canais de relacionamento com os seus pacientes, inclua esse paciente que ainda não se efetivou como sendo seu, mas já agendou uma consulta, nesse grupo de relacionamento. Já envolva esse paciente. Entendeu? Então, tudo que você puder pensar, como que eu posso envolver mais esse meu paciente para fazê-lo comparecer à consulta, tá? Quanto mais envolvido, quanto mais se sentindo pertencendo, Os pacientes do Dr. Fulano,
esse paciente tem maiores chances de comparecer. Então, essas 3 recomendações que eu passei, a confirmação de 48 horas, o formulário de pesquisa enviado e cobrado do paciente, o canal de comunicação e relacionamento com os seus pacientes, essas são coisas que você não vai gastar absolutamente nada para fazer. É gratuito, é só uma questão de implementação e organização. Então, fica a sugestão para que você implemente o quanto antes, combinado? Bom, outra coisa que eu queria sinalizar para vocês é em relação a pacientes que então faltam. Clara, você disse que essas ações, né, tendem, a nosso objetivo é diminuir desmarcação e não comparecimento, mas eventualmente vai ter um paciente ou outro que vai faltar. Como lidar com pacientes faltosos, né? O paciente faltou, Clara, aí, não sei mais se eu marco, se eu não marco. O que a gente recomenda, né? Como eu disse no início, intercorrências, imprevistos vão acontecer, tá? Agora, aquele paciente que marca e não comparece, a gente tem que impor limites. Você não precisa, por estar prestando um serviço, você não é obrigado a atender um paciente, salvo se ele estiver em risco de vida, né? Risco de morte, na verdade. Então, pelo nosso juramento, a gente não pode se negar a atender um paciente que está em risco, né? Que a sua vida está colocada em risco. Consulta é atendimento eletivo. Então, você pode sim se negar a atender um paciente que por acaso não tenha respeitado a tua hora dedicada a ele. Você dedicou um horário, ele não comparece. Sua equipe vai e remarca ele, e ele não comparece. Cara, eu recomendo fortemente que você considere colocar esse paciente numa geladeira, numa listinha ali meio negra, porque tudo bem, ele pode ter tido 2 sequências de intercorrências, imprevistos, ok, mas o seu horário foi dedicado a ele. E você ficou ali, né, à mercê daquilo e não teve o comparecimento dele. Aí entra a pergunta da Ana. Clara, vale a pena eu cobrar um valor, uma parte, né, de consulta antes do comparecimento do paciente, como se fosse uma taxa de reserva, uma taxa para marcação? Não recomendamos que você faça isso. Por quê? A gente tem que saber identificar, né, qual que é a mensagem, qual que é o tipo de relacionamento que a gente quer ter com os nossos pacientes. Eu gosto muito da ideia de criar relacionamento de confiança, né, de fortaleza entre o médico e o paciente. Você confia no teu paciente no sentido dele tá comprometido com o tratamento, tá realmente falando a verdade durante a consulta, e o paciente também tá envolvido, né, tá entendendo que essa relação é de confiança no momento que, poxa, ele entrega a sua saúde, a sua vida ali aos seus cuidados. Então, a nossa construção de relação, ela é muito baseada em confiança. Então, é essa mensagem que eu quero que o paciente tenha sobre o meu atendimento, sobre a minha equipe, tá? Imagino que vocês também desejem isso. Quando você cobra uma taxa para marcação, a gente já parte, né, do princípio que esse paciente, poxa, não está sendo tão ali responsável ou tão, né, comprometido. Isso é a minoria. Não vão ser a maioria dos pacientes que vão faltar, que não vão comparecer. Então eu acho ruim você comprometer o relacionamento que você pode ter com a maioria dos pacientes por conta de uma minoria que não tem tanto compromisso, não comparece mesmo e leva a coisa meio que na bagunça. Então eu não gosto de considerar essa política de cobrar antes pela consulta que vai acontecer, sei lá, daqui a 20 dias, daqui a 30 dias. Tem colegas que fazem isso e funcionam? Tem. E, gente, salvo algumas coisas, né? Existem coisas erradas e certas que a gente faz no consultório, né? Claro que tem. Mas existem algumas outras que são escolhas. Então, você como líder ali do seu negócio, dono do seu negócio mesmo, da sua clínica, você pode decidir quais vão ser as regras do jogo. Pode ser que você fale, Clara, não, pra mim funciona bem, ou então eu conheço alguém que implementa isso e quero testar no meu negócio. Cara, testa. Não é um problema você testar. Eu vou te falar que sempre
Qual que é a recomendação que nós damos para os nossos alunos? Qual é a recomendação que a gente vê que mais tem resultado na realidade deles? Então a gente vai propagando informações de sucesso, né? Resultados de pessoas que implementaram e tiveram resultados bons. Por isso que a gente fala em não cobrar antes pela consulta, tá?